Povo do nono ano, bom dia. Tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui, cumprindo a palavra e postando para vocês. Lista de exercícios, material complementar para estudo and uma rápida explicação e alguns comentários antes da nossa avaliação. Negócio seguinte, moçada. Tem alguns pedidos para fazer para vocês. Este vídeo e o material complementar estão postados no YouTube, aliás, estão postados no Classroom, tá? Aqui no YouTube só está postada a lista de exercícios e estes comentários. Lá no Classroom vocês vão encontrar mais material para complementar o estudo de vocês. Então, eu tenho uma sugestão e um pedido. Acessem o Classroom. Se vocês tiverem dificuldade com e-mail, com senha, dá uma procurada lá na galera da secretaria, eles vão poder ajudar vocês, tá bom? Está tudo lá. Para aqueles que ainda assim estão com dificuldade de acesso, faz uma gentileza, professor. Compartilha este vídeo para os colegas. Compartilha este vídeo para a galera do nono ano. Este meu canal tem vídeos para sétimo, oitavo e nonos anos. Então, aqui vocês vão encontrar material que a gente trabalha ao longo do bimestre, ao longo das aulas. Enfim, material que serve para ajudá-los a continuar estudando, a facilitar o estudo de vocês e também a aproximar de alguma forma, sair um pouco daquele modelão da sala de aula e trazer um pouco de complementos que às vezes são inviáveis na sala de aula para o estudo de vocês. Falou? Então, material de apoio, este vídeo, a lista de exercícios tá lá no Classroom. Quem puder acessar, acesse. 2. Quem não conseguir, dá uma olhada nesse vídeo, concentra aqui nesta lista de exercícios, mais o conteúdo que a gente tratou em aula, em sala, que a gente acertou e vamos trabalhando. Seguinte, essa lista de exercícios aqui eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Não vou responder essas perguntas, não é o caminho, eu quero fazer com que vocês criem os caminhos na mente de vocês com aquilo que a gente aprendeu durante os últimos 2 meses para que possam chegar e matar a pau na prova. Falou? Bom, seguinte, moçada. Vamos lá. Rápidos comentários da lista de exercícios. Primeira pergunta. Conceitos de globalização e mundialização são diferentes, mas estão relacionados. De que forma a mundialização está inserida no processo de globalização? Olha só. Mundialização é o primeiro degrau antes da globalização. Tá? Então, se espertem para algumas das diferenças que existem entre eles, tá? Mas o processo de globalização, ele envolve mais elementos do que o processo de mundialização, tá bom? O que eu quero que vocês foquem é na globalização. O que vem na pergunta 2, de que maneira essa mesma globalização afeta a cultura dos diferentes locais do mundo? Ora, se a globalização tem uma estrutura dividida, vamos dizer assim, em A, B, C, D, E todas essas conectadas em rede, palavra-chave é rede, como a globalização afeta a cultura dos lugares? Não é só comércio, vocês sabem disso. É 1, 2, 3, 4, 5, em rede. E um desses elementos está ligado, claro, à cultura. A gente já falou sobre isso. Vamos puxar pela memória. Bom, indique pontos negativos e positivos do processo de globalização. Ora, falei, vou dar um nome-chave. Professor Milton Santos dizia que a globalização podia ter 3 caminhos, vamos dizer assim. Um deles com uma determinada característica, o segundo deles com outra, o terceiro com outra. Os nomes desses caminhos que o professor Milton Santos propôs, responde essa pergunta e mata a pau, sem problema nenhum. 4. O que foram as revoluções industriais? Palavra-chave é processo. Processo de quê? Vocês sabem. Num determinado tempo, com determinadas características, tinha um determinado resultado. Tudo isso está ligado a processo. Esses processos têm ligação com trabalho, esses processos têm ligação com produtos, esses processos têm ligação com consumo, preço, custo, pensa que sai. 5.
Quais são as características e fases das revoluções industriais? Claro, como todo um processo, ele precisa começar e ao longo do tempo ele vai ganhando novas e melhoradas, pelo menos em tese, características. Quais são e o que mudou? Rapidão, rapidão, gente. Ué, se eu produzia de um jeito, agora eu produzo de outro, depois de outro, depois de outro. O quê? Se eu tinha dinheiro e acumulava dinheiro de um jeito, dinheiro de uma forma, depois eu acumulei de outra, de outra e de outra. Para refrescar a memória de vocês, tem a ver com dinheiro. 6. A segunda revolução industrial provocou profundas mudanças na sociedade. Indique e explique ao menos duas delas em comparação à primeira. Ora, a vida era de um jeito durante a primeira revolução industrial. Na segunda, nesse caso, algumas coisas mudaram. O quê? Para melhor? Para pior? Quero as respostas de vocês. Com base nas mudanças do processo industrial, pode-se afirmar que a terceira revolução industrial fomentou a expansão das fábricas para os países subdesenvolvidos. Essa afirmação está correta? Ora, dica. Conteúdo já antigo, que devia estar na cabeça de vocês, é relações norte e sul. Só isso que eu vou falar. Próxima, explique com suas palavras o que é a quarta revolução industrial. Olha a dica. Geladeira, televisão, carro e caminhão. Se eu não usei esses 4 exemplos na sua sala, pelo menos 3 deles eu usei. E como esses elementos interagem com a nossa vida? Como que muda a nossa vida? Por último, cidades. Eu queria ir de Araçoiaba da Serra para Berlim. O que eu falei na sala sobre isso? Eu quero ir de Araçoiaba da Serra a Berlim, na Alemanha. Lembrou? Sucesso. Por fim, o que são os tecnopolos? Ora, senhoras e senhores, se eu preciso de uma infraestrutura específica que mantenha alguns serviços funcionando, eu consigo identificar lugares que, pela sua própria estrutura, pela sua própria construção, favorecem determinados tipos de atividades. Disse que não ia responder diretamente nenhuma dessas perguntas, quero que vocês pensem. Quero que vocês pensem. Tudo isso foi tratado em aula, tudo isso está no livro, tudo isso está nos vídeos de apoio, no material de apoio que eu postei lá no Classroom. Falou? Galera, calma, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. Nos vemos na semana que vem. Estudem, se preparem. Boa sorte. Beijo. Fui!